Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje então nós vamos para a nossa segunda aula de literatura da semana 8, ou seja, a última aula de literatura. Nós vamos falar então sobre o modernismo em Portugal. Lembrando, gente, lá em Portugal o modernismo ele começou então com a publicação da revista Orfeu. A revista Orfeu, gente, ela foi publicada no ano de 1915. Principais representantes que nós temos, então, do modernismo lá em Portugal são o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro. Lembrando que o Fernando Pessoa ele tem uma forma de escrita bastante peculiar. Por quê? Ele cria os heterônimos. Heterônimos são diferentes personalidades para que ele possa escrever. Então a gente tem, por exemplo, o Alberto Caeiro, Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, que são os mais conhecidos. Na aula anterior também, a gente entendeu melhor o que é isso de heterônimo, como é essa personalidade, o que é um semi-heterônimo. Lembrando, gente, que o Fernando Pessoa ele possui poemas em inglês. Por quê? Inicialmente ele foi também alfabetizado, além do português, em inglês. Seu padrasto ele era diplomata e durante algum tempo ele teve que morar então na África. E lá ele acabou estudando num colégio britânico e assim aprendeu o inglês. Lembrando, gente, o modernismo lá em Portugal ele possui 3 fases. A primeira, chamada de orfismo, que é por conta da revista Orfeu, aonde nós temos então o Mário de Sá Carneiro, o Fernando Pessoa. O Mário de Sá Carneiro, gente, ele acabou falecendo de forma bastante precoce, por conta de um suicídio. Segunda é o presencismo, por conta então da revista Presença. Esse movimento então vai em oposição ao que nós vimos no orfismo. E o terceiro é o neorrealismo, onde nós temos então uma literatura bastante conturbada, muito diferente das duas anteriores. Agora então nós vamos fazer exercícios sobre o modernismo lá em Portugal. Primeiro, entre os principais representantes do orfismo, ou seja, a primeira geração do modernismo português, os seguintes escritores. Quem são os principais representantes do orfismo? Letra A, Miguel Torga e José Saramago. B, Flor Bela Espanca e Almada Negreiros. C, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. D, José Régio e Eça de Queiroz. E. Miguel Esteves Cardoso e Sofia de Bello Anderson. Ou seja, gente, qual aqui nós temos como grandes representantes do orfismo? Como eu falei anteriormente, é o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro. Gente, Miguel Torga, Almada Negreiros, José Régio, eles fizeram parte sim do modernismo português. Porém, gente, não são os grandes representantes do orfismo. Vale lembrar também que o José Saramago ele é um escritor bastante importante de literatura contemporânea portuguesa. Ele escreveu livros como Ensaio sobre a Cegueira, inclusive um livro bastante interessante. Ele também escreveu, gente, livros falando sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, onde ele faz essa quebra de expectativa sobre o texto bíblico. Segunda, estão entre as principais características da primeira fase do modernismo em Portugal. Primeira, tinha como ideal interrogar o sentido da existência humana. Seus principais representantes foram os escritores José Régio, Miguel Torga, João Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro e Branquinho da Fonseca. Segunda, o orfismo defendeu a liberdade literária e rejeitou a ideia de que a arte pudesse submeter-se a quaisquer princípios que não os artísticos, livrando-se assim dos academicismos e do compromisso com uma literatura socialmente engajada. Terceira, o orfismo apresentou uma nova poesia em que o homem e seu espanto de existir eram a principal temática. Houve uma ruptura com a literatura de feição simbolista e com a poesia de caráter histórico. O futuro, e apenas ele, interessava. Quarta, dessa geração, fortemente influenciada pelo romance regionalista brasileiro de 1930, destacam-se os escritores Alves Redon, Manuel da Fonseca, Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando Namora,
Mário Braga e Soeiro Pereira Gomes. Quinta afirmação. Entre os principais representantes do orfismo estão Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Raul Leal, Luiz de Maltavor e o brasileiro Ronald de Carvalho. Gente, dentre as alternativas nós temos como verdadeiras 3 e 5, 1, 2 e 4, 2 e 5, 1, 4 e 5, 1 e 4. Nós temos então como corretas a 3 e a 5. Vamos retornar lá então para ver. Na 1, gente, está falando que está questionando a existência humana. Eles não estão questionando, eles estão refletindo sobre. Na segunda, fala que o orfismo defendeu a liberdade literária e rejeitou a ideia de arte que pudesse, então, se submeter a quaisquer princípios que não os artísticos. Também não. A terceira está correta e a quarta. Dessa geração fortemente influenciada pelo romance regionalista brasileiro de 30. Aqui nós temos um erro histórico, certo? Porque, gente, o modernismo lá em Portugal, ele não vai acontecer juntamente com o romance regionalista brasileiro, o romance de 30. Isso nós não vamos ter. Por conta disso, gente, somente a 3 e a 5 estão corretas. Próximo. Fernando Pessoa foi o escritor de maior destaque na primeira fase do modernismo em Portugal. Sobre sua obra, destacam-se as seguintes características, exceto, ou seja, vamos marcar a que está errada. Letra A. Sua poesia apresenta reflexões sobre identidade, noções de verdade e existencialismo. Escreveu poemas em inglês, língua na qual foi alfabetizado. Poesias líricas e poesias históricas com caráter nacionalista. Letra B. O fenômeno da heteronímia é a principal característica de sua obra poética, por meio de personagens aos quais atribuía nomes e até mesmo biografias. Pôde mostrar sua versatilidade e transitar por diferentes estilos. C. O soneto foi a forma fixa mais utilizada pelo poeta. A temática de seus poemas é sobretudo amorosa. O amor, a solidão, a tristeza, a saudade, a sedução, o desejo e a morte são outras fortes temáticas em sua obra poética. Entre seus principais heterônimos na letra D estão Alberto Caeiro, considerado mestre de todos os outros, alter ego de Álvaro de Campos e semi-heterônimo Bernardo de Carvalho e Ricardo Reis. Letra E. Além de seus heterônimos, há também o ortônimo, conjunto de trabalhos que Pessoa assina com o próprio nome e com particularidades estilísticas diferenciadas. Ou seja, gente, a única aqui que não está correta, ou seja, que não está dentre as características do Fernando Pessoa, é justamente a letra C. Por quê? Para quem viu a aula número 1, a gente viu que os poemas dele nem sempre eram sonetos. Na verdade, ele evita modernismo, gente, eles evitam então essas formas fixas, tá? Eles vão se libertar então desses moldes. Ou seja, por conta disso, a letra C então é que vocês devem marcar. Número 4. Sobre Mário de Sá Carneiro é possível afirmar. Primeiro, Mário ocupou posição de destaque entre os modernistas portugueses, tendo sido um dos fundadores da principal revista de divulgação dos ideais do movimento, a revista Orfeu. Segunda, a melancolia e o descontentamento são temas recorrentes em sua obra, e a inadaptação à vida, perceptível em seus poemas, levou o poeta ao suicídio no ano de 1916. Terceira, o escritor português escreveu os primeiros textos com características românticas. A segunda fase, no entanto, foi marcada pelo realismo. Mário de Sá Carneiro foi um dos responsáveis pelo início do realismo em Portugal. Quarta, apresenta uma visão mais crítica da sociedade, diferente do romantismo que precedeu o movimento. Mário de Sá Carneiro fugiu do estilo clássico de escrita, apostando em uma maior liberdade na elaboração do texto.
Quinto, a personalidade sensível, o humor instável, o narcisismo e o sentimento de abandono combinaram em uma linguagem irônica e autossarcástica, principais características de sua poética. Então, nós temos como alternativas na letra A como verdadeiras a 3 e a 4, na B 1, 3 e 5, na C 2 e 4, na D 1, 2 e 5 e na E todas estão corretas. Aqui então, gente, nós temos a 1, 2 e 5. Vamos ver porque a 3 e a 4 estão erradas. A 3 fala, gente, que ele pegou e os seus primeiros textos são românticos e a segunda fase é realista. E depois ele fala que ele é responsável pelo início do realismo em Portugal. Gente, por que isso não está correto? Lembram que quem iniciou o realismo em Portugal foi António de Quental? Então, gente, lá na questão de Coimbra, ou seja, não tem nada a ver, o Mário de Sá Carneiro está muito mais para frente na marcação histórica. E a 4 fala que apresenta uma visão crítica da sociedade, diferente do romantismo que precedeu o movimento. Gente, antes do modernismo, nós tínhamos lá em Portugal o simbolismo e o parnasianismo, ou seja, não tem como ser a número 4. Dessa forma, a correta é a letra D de dado. Próxima. Embora existam divergências sobre a sua estruturação, o modernismo em Portugal pode ser dividido em letra A, presencismo, futurismo, realismo e naturalismo. Letra B, orfismo, presencismo, neorrealismo e surrealismo. Letra C, orfismo, neorrealismo, romantismo e literatura contemporânea. D, orfismo, presencismo, futurismo e surrealismo. Ou E, humanismo, cubismo, neorrealismo e concretismo. Gente, aqui então, como a gente divide o modernismo português é orfismo, primeira fase, presencismo, segunda fase, neorrealismo, terceira fase. O surrealismo, gente, não existe uma concordância quanto a isso. Alguns estudiosos de literatura colocam que tem que ter essa quarta fase. Outros falam, não faz sentido. Então, a gente não tem um consenso em relação a isso. Mas é possível sim colocar como se fosse uma quarta fase o surrealismo. Próximo. Embora existam divergências sobre sua estruturação, o modernismo em Portugal pode ser... Aqui eu tô lendo de volta, né, gente? Faz parte. Gente, então, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima aula.